A morte dos dragões. Rhaenyra destituída. Em Porto Real, a rainha Rhaenyra se via mais e mais isolada a cada nova traição. Aegon Velaryon, suposto vira-manto, havia fugido antes de ser interrogado. Sua fuga era prova de culpa, murmurou Verme Branco. O Lord Celtigar concordou e propôs a imposição de uma multa nova para cada criança nascida de relação ilegítima. Essa multa não apenas reabasteceria os cofres da coroa, mas talvez livrasse o reino de milhares de bastardos. Porém, sua graça precisava lidar com questões mais urgentes do que o tesouro. Ao exigir a prisão de Aegon Velaryon, ela não perderá apenas um dragão e seu cavaleiro, mas também a mão da rainha, e mais da metade do exército que havia saído de Pedra do Dragão para tomar o trono de ferro era constituído de homens juramentados à Casa Velaryon. Quando se espalhou a notícia de que o Lord Corlys sofria dentro de uma masmorra sob a Fortaleza Vermelha, eles começaram a abandonar a causa da rainha a centenas. Alguns foram até a Praça dos Sapateiros para se juntar à multidão reunida em torno do pastor, enquanto outros escaparam por poternas ou por cima das muralhas para voltar a Derivamarca. E os que restaram tampouco eram de confiança. Isso ficou evidente quando 2 cavaleiros juramentados ao Serpente Marinha, Sor Denys Voovigry e Sor Torron True, atacaram a masmorra para tentar liberar seu senhor. Os planos foram denunciados à Senhora Miséria por uma prostituta com quem Sor Torron vinha se deitando, e os pretensos salvadores foram capturados e enforcados. Os 2 cavaleiros morreram ao amanhecer, debatendo-se nas muralhas da Fortaleza Vermelha com a corda apertada no pescoço. Nesse mesmo dia, pouco depois do pôr do sol, outro horror se abateu sobre a corte da rainha. Elaena Targaryen, irmã, esposa e rainha do rei Aegon II e mãe de seus filhos, jogou-se da janela de seu quarto na fortaleza de Maegor e morreu empalada nas estacas de ferro no fundo do fosso seco. Tinha apenas 21 anos. Após meio ano de cativeiro, porque a rainha de Aegon decidiria dar fim à própria vida naquela noite? Cogumelo afirma que Elaena estava grávida após dias e noites sendo vendida como uma prostituta comum, mas essa explicação merece tanto crédito quanto a história das rainhas de bordel, ou seja, nenhum. O grande mestre Munkun acredita que o horror de ver a morte de Sor Torron e Sor Denys a tenha levado a cometer o ato, mas se a jovem rainha conhecia os dois, seria apenas na condição de carcereiros, e não há qualquer indicativo de que ela tenha presenciado o enforcamento. O Septão Eustace sugere que a Senhora Misaria, o Verme Branco, escolher essa noite para contar a Elaena a morte violenta do filho Maelor, embora seja difícil conceber por que ela faria isso, se não por simples malevolência. Os mestres podem debater a respeito da verdade dessas hipóteses, mas naquela noite fatídica, uma história mais sinistra se espalhou pelas ruas e vielas de Porto Real, em estalagens e bordéis e casas de pasto, e até em septos. Abençoados. A rainha Elaena havia sido assassinada, diziam os rumores, tal qual seus filhos antes dela. O príncipe Daeron e seus dragões logo chegariam aos portões, e com eles viria o fim do reinado de Rhaenyra. A rainha velha não admitia que a jovem meia-irmã vivesse para se deleitar com sua queda. Então mandara Sor Luthor Largen agarrar Elaena com suas mãos enormes e brutas e jogá-la pela janela até as estacas abaixo. Poderíamos perguntar: de onde surgiu essa calúnia venenosa, pois de certo era calúnia. O grande mestre Munkun a atribui ao pastor, pois milhares o ouviram declamar contra o crime e a rainha. Mas teria ele inventado a mentira, ou estaria apenas reproduzindo palavras ouvidas de lábios alheios? Segundo Cogumelo, é a segunda opção. O anão afirma que uma difamação tão perniciosa assim só poderia ter sido obra de Larys Strong, pois o pé torto nunca havia saído de Porto Real. Como logo se revelaria, ele apenas recuara para as sombras, de onde continuou tecendo tramas e sussurros. É possível que Elaena tenha sido assassinada? Talvez, mas parece pouco provável que a rainha Rhaenyra fosse a responsável. Elaena Targaryen era uma criatura arrasada que não representava ameaça alguma à sua graça, e nossas fontes tampouco relatam qualquer inimizade especial entre as duas. Se Rhaenyra quisesse cometer um assassinato, não teria feito mais sentido que fosse a rainha viúva Alicent a vítima arremessada às estacas? Ademais, na ocasião da morte da rainha Elaena, temos uma abundância de provas de que Sor Luthor Largen, o suposto homicida, estava comendo com 300 mantos dourados na caserna junto ao Portão dos Deuses.
Mesmo assim, o boato do assassinato da rainha Helaena logo chegou aos lábios de metade de Porto Real. O fato de a história ter se espalhado com tanta rapidez demonstra até que ponto a cidade se voltará contra a antes adorada rainha. Rhaenyra era odiada, Helaena fora amada. E o povo da cidade tampouco havia esquecido o cruel assassinato do príncipe Jaehaerys por sangue e queijo, e da morte terrível de Maelor em Ponte Amarga. Helaena tivera um fim rápido pela bondade dos deuses. Uma das estacas atravessou sua garganta, e ela morreu sem emitir um som sequer. No momento de sua morte, do outro lado da cidade, no topo da colina de Rhaenys, a dragão Dryanfyr se ergueu de repente, partiu duas das correntes que a prendiam e soltou um rugido que sacudiu o fosso dos dragões. Quando a rainha viúva Alicent foi informada do falecimento da filha, ela rasgou as roupas e pronunciou uma maldição terrível contra sua rival. Naquela noite, um levante sangrento tomou conta de Porto Real. Os tumultos começaram nos becos e recantos da Baixada das Pulgas, de onde centenas de homens e mulheres saíram de tabernas, bodegas e casas de pasto furiosos, bêbados e assustados. Dali, a turba se espalhou pela cidade, exigindo justiça em nome dos príncipes mortos e da mãe assassinada. Carroças foram reviradas, lojas saqueadas, casas roubadas e incendiadas. Mantos dourados que tentassem conter a confusão eram atacados e espancados. Ninguém foi poupado, nobre ou não. Pedaços de lixo foram arremessados contra senhores. Cavaleiros foram derrubados de suas celas. A senhorita Darla de Jeans viu o irmão da avó ser esfaqueado no olho quando tentou defendê-la contra 3 estribeiros que queriam estuprá-la. Marinheiros impedidos de voltar a seus navios atacaram o portão do rio e travaram uma batalha intensa com a patrulha da cidade. Sor Luthor Largen precisou de 400 lanceiros para dispersá-los. A essa altura, o portão já havia sido despedaçado e 100 homens estavam mortos ou quase, e um quarto desses usava manto dourado. Ninguém foi ao resgate do Lord Bartimo Celtigar, cuja mansão murada era defendida por apenas 6 guardas e alguns criados que foram armados às pressas. Quando os rebeldes pularam por cima dos muros, esses defensores duvidosos largaram as armas e fugiram ou se juntaram aos agressores. Arthur Celtigar, um rapaz de 15 anos, ofereceu uma resistência valorosa em uma porta, de espada em punho, e manteve a turba enfurecida afastada por um tempo, até uma criada traidora deixar os rebeldes entrarem por uma porta dos fundos. O garoto corajoso foi morto por uma lança cravada nas costas. O próprio Lord Bartimos lutou para chegar ao estábulo, onde descobriu que todos os cavalos tinham sido mortos ou roubados. Capturado, o detestado mestre da moeda da rainha foi atado a um poste e torturado até revelar onde escondera toda a sua fortuna. Depois, um curtidor chamado Watt anunciou que sua senhoria não havia pagado o imposto do pau, e precisaria entregar o membro à coroa como multa. Na Praça dos Sapateiros, os sons da revolta alcançavam todos os cantos. O pastor se embebeu da fúria e proclamou que o dia da destruição havia chegado tal qual ele previra, e invocou a ira dos deuses sobre essa rainha antinatural que sangra no trono de ferro, lambendo os lábios molhados com o sangue de sua doce irmã. Quando uma septana multidão gritou, suplicando para que ele salvasse a cidade, o pastor disse: só a misericórdia da mãe pode salvá-los, mas vocês afastaram a mãe desta cidade com seu orgulho, sua luxúria, sua cobiça. Agora é o estranho que chega. Ele vem em um cavalo escuro com olhos de fogo, trazendo na mão um flagelo em chamas para purificar este fosso pecaminoso e expulsar os demônios e todos que se curvam para eles. Escutem! Estão ouvindo o som dos cascos flamejantes? Ele vem! Ele vem! A multidão ecoou o brado, gritando: ele vem! Ele vem! Enquanto 1000 tochas enchiam a praça com poças de luz amarela e fumaça. Pouco depois, os gritos se calaram, e no ar da noite o som de cascos de ferro no calçamento ficou mais alto. Não era um estranho, eram 500, diz Cogumelo em seu testemunho. A patrulha da cidade chegará a toda a força, 500 homens equipados com cota de malha preta, elmo de aço e longos mantos dourados e armados com espadas curtas, lanças e porretes com espigões. Eles se juntaram em formação no lado sul da praça, atrás de uma muralha de escudos e lanças. À frente vinha Sor Luthor Largen, com uma espada longa na mão e montado em um cavalo de batalha com armadura. Centenas de pessoas fugiram por becos e vielas só de avistá-lo. Outras centenas saíram correndo quando Sor Luthor deu ordem para que os mantos dourados avançassem.
No entanto, restavam 10.000. A multidão estava tão apertada que muitas pessoas que teriam preferido fugir não conseguiram se mexer e foram empurradas, sacudidas, pisoteadas. Outras avançaram de braços entrecruzados e começaram a gritar e insultar, à medida que as lanças avançavam ao compasso lento de um tambor. Abram caminho, seus idiotas, berrou Sr. Luthor para os cordeiros do pastor. Vão para casa. Nenhum mal será feito a vocês. Vão para casa. Só queremos esse pastor. Alguns dizem que a primeira pessoa a morrer foi um padeiro, que deu um grunhido de surpresa quando uma ponta de lança penetrou sua carne e tingiu seu avental de vermelho. Outros afirmam que foi uma menina pequena, pisoteada pelo cavalo de batalha de Sr. Luthor. Uma pedra saiu arremessada da multidão e atingiu a testa de um lanceiro. Ouviram-se gritos e brados. Caíram paus e pedras e penicos do alto dos telhados, um arqueiro do outro lado da praça começou a disparar flechas. Empurraram uma tocha contra um homem da patrulha, e em um instante seu manto pegou fogo. Na outra ponta da Praça dos Sapateiros, o pastor foi afastado por seus acólitos. Peguem-no, gritou Sr. Luthor. Prendam-no. Peguem-no. Ele esporeou o cavalo, abrindo caminho pela turba, e seus mantos dourados o seguiram, descartando as lanças para sacar espadas e porretes. Os seguidores do pastor gritavam, caíam, corriam. Outros também empunhavam armas, facas e adagas, malhos e maços, lanças quebradas e espadas enferrujadas. Os mantos dourados eram homens grandes, jovens, fortes, disciplinados, equipados com boas armas e armaduras. Por cerca de 20 metros a muralha de escudos resistiu, e eles abriram uma estrada de sangue pela multidão, deixando para trás mortos e moribundos. Mas eram apenas 500, e 10.000 haviam se reunido para ouvir o pastor. Um homem da patrulha caiu, e depois outro. De repente, o povo começou a penetrar as frestas da fileira. Aos berros, o rebanho do pastor atacou com facas e pedras e até dentes, avançando contra a patrulha da cidade e contornando os flancos, atacando por trás, arremessando telhas de cima de telhados e varandas. A luta se transformou em revolta e a revolta em massacre. Cercados por todos os lados, os mantos dourados se viram presos e dominados, sem espaço para brandir suas armas. Muitos morreram na ponta de suas próprias espadas. Outros foram estraçalhados, mortos a pontapés, pisoteados, despedaçados com enxadas e cutelos. Nem mesmo o temível Sr. Luthor Largen conseguiu escapar da carnificina. Arrancaram a espada de sua mão, e ele foi puxado da cela, apunhalado na barriga e golpeado até a morte com uma pedra de calçamento. Seu elmo e a cabeça estavam tão esmagados que foi apenas pelo tamanho do corpo que ele foi reconhecido quando as carroças de cadáveres passaram no dia seguinte. Segundo o septão Eustace, naquela longa noite, o pastor detinha o controle de metade da cidade, enquanto senhores estranhos e reis da desordem se debatiam pelo resto. Centenas de homens se reuniram em volta de Watt, o curtidor, que cavalgava pelas ruas em um cavalo branco, exibindo a cabeça e a genitália ensanguentada do Lord Celtigar declarando um fim a todos os impostos. Em um bordel na Rua da Seda, as prostitutas exaltaram seu próprio rei, um menino de cabelos claros de 4 anos chamado Gaemon, supostamente um bastardo do rei desaparecido Aegon II. Para não ficar para trás, um cavaleiro andante chamado Sr. Perkin, a Pulga, coroou o próprio escudeiro Tristane, um adolescente de 16 anos, declarando o filho bastardo do falecido rei Viserys. Qualquer cavaleiro pode armar outro cavaleiro, e quando Sr. Perkin começou a nomear todo mercenário, ladrão e ajudante de açougueiro que se aliasse ao estandarte esfarrapado de Tristane, centenas de homens e meninos apareceram para se oferecer à causa. Ao amanhecer, havia incêndios por toda a cidade, a Praça dos Sapateiros estava coberta de cadáveres, e bandos de arruaceiros vagavam pela Baixada das Pulgas, invadindo lojas e casas e atacando qualquer pessoa honesta que encontrassem pela frente. Os mantos dourados sobreviventes haviam recuado para as casernas, enquanto cavaleiros de sarjeta, reis saltimbancos e profetas loucos dominavam as ruas. Tal qual baratas, os piores fugiram da luz, escapando para buracos e porões para curar a bebedeira, dividir os botins e lavar o sangue das mãos. Os mantos dourados no velho portão e no portão do dragão saíram sob o comando de seus capitães, Sr. Balon BYRCH e Sr. Gart, o leporino, e ao meio-dia já tinham conseguido restabelecer alguma espécie de
ordem nas ruas ao norte e ao leste da colina de Rhaenys. Sor Medric Manderly, à frente de 100 homens de Porto Branco, fez o mesmo pela região ao nordeste da colina de Aegon, até o Portão de Ferro. O resto de Porto Real continuou imerso no caos. Quando Sor Torren Manderly liderou seus nortenhos até o gancho, eles viram que a Praça do Peixeiro e a Rua do Rio estavam tomadas pelos cavaleiros de sarjeta de Sor Perkin. No Portão do Rio, o estandarte esfarrapado do rei, Tristane, tremulava acima das ameias, enquanto o corpo do capitão e o de 3 sargentos balançavam do alto da guarita. O restante da guarnição, pé de lama, se debandara para Sor Perkin. Sor Torren perdeu 1/4 de seus homens tentando voltar à Fortaleza Vermelha, mas teve uma fuga fácil em comparação com Sor Loren Marbrand, que liderou 100 cavaleiros e homens de armas à Baixada das Pulgas. Voltaram 16. Sor Loren, senhor comandante da guarda da rainha, não foi um deles. Ao anoitecer, Rhaenyra Targaryen se viu acossada por todos os lados, e seu reinado em ruínas. A rainha chorou quando lhe disseram que Sor Loren estava morto, declara Cogumelo, mas se enfureceu quando descobriu que Lagoa da Donzela havia debandado para o inimigo, que a menina Urtigas tinha fugido, que seu próprio querido consorte a traíra, e tremeu quando a senhora Misaria alertou da escuridão iminente, que aquela noite seria pior que a anterior. Ao amanhecer, 100 homens a acompanhavam na sala do trono, mas foram escapulindo ou sendo dispensados, um a um, até restarem apenas seus filhos. Meu fiel Cogumelo, disse sua graça a meu respeito, quem dera todos os homens fossem leais como você. Você será minha mão. Quando respondi que preferia ser seu consorte, ela riu. Jamais se escutou som mais doce. Foi bom ouvi-la rir. A história verdadeira de Munkun não fala nada da risada da rainha, apenas que sua graça se alternou entre a fúria e o desespero, agarrando-se com tamanha força ao trono de ferro que, ao pôr do sol, ambas as mãos estavam ensanguentadas. Ela entregou o comando da patrulha da cidade a Sor Balon. YRCH, capitão do Portão de Ferro, enviou corvos a Winterfell e ao Ninho da Águia para pedir mais auxílio. Exigiu que se redigisse um decreto de proscrição contra os Moton de Lagoa da Donzela e conferiu ao jovem Sor Glendon Good o posto de senhor comandante da guarda da rainha, embora tivesse apenas 20 anos e integrasse as espadas brancas havia menos de uma lua. God se destacara durante o combate daquele dia na Baixada das Pulgas. Fora ele quem trouxera o corpo de Sor Loren para que os revoltosos não o profanassem. O bobo Cogumelo não aparece no relato que o septão Eustace faz do último dia, nem na história verdadeira de Munkun, mas ambos falam dos filhos da rainha. Aegon, o jovem, não saiu do lado da mãe, mas raramente dizia qualquer coisa. O príncipe Joffrey, de 13 anos, trajava uma armadura de escudeiro e implorava à rainha permissão para ir até o Fosso dos Dragões e montar Tiraxes. Quero lutar por você, mãe, como meus irmãos lutaram. Deixe-me provar que sou tão corajoso quanto eles. Contudo, suas palavras apenas reforçaram a decisão de Rhaenyra. Eles foram corajosos e estão mortos, os dois, meus meninos lindos. E mais uma vez sua graça proibiu o príncipe de sair do castelo. Ao pôr do sol, as pragas de Porto Real voltaram a sair de seus buracos, esconderijos e porões, e em quantidade maior ainda do que na noite anterior. Na colina de Visenya, um exército de prostitutas concedia suas graças livremente a qualquer homem disposto a jurar a espada a Gaemon Cabelo Claro, Rei Xota, no linguajar chulo da cidade. No portão do rio, Sor Perkin ofereceu um banquete de comida roubada a seus cavaleiros de sarjeta e os liderou ao longo da margem, saqueando cais e armazéns e qualquer navio que não tivesse zarpado, enquanto Wat, o curtidor, liderava a própria turba de vândalos barulhentos contra o Portão dos Deuses. Embora Porto Real ostentasse muralhas enormes e torres robustas, elas haviam sido projetadas para resistir a ataques vindos de fora da cidade, não de dentro. A guarnição no Portão dos Deuses estava especialmente enfraquecida, pois o capitão e 1/3 do contingente tinham perecido com Sor Luthor Largen na Praça dos Sapateiros. Os que continuavam lá, muitos feridos, foram vencidos com facilidade. Os seguidores de Wat saíram ao campo, avançando pela estrada do rei atrás da cabeça apodrecida do Lord Celtigar, a um destino que aparentemente nem Wat sabia bem qual era. Antes que se passasse uma hora, o Portão do Rei e o Portão do Leão também foram abertos. Os mantos dourados do primeiro haviam fugido, enquanto os leões do outro se aliaram à revolta.
3 dos 7 portões de Porto Real estavam abertos para os inimigos de Rhaenyra. Entretanto, a ameaça mais grave contra o poder da rainha se encontrava dentro da cidade. Ao anoitecer, o pastor apareceu uma vez mais para retomar a pregação na Praça dos Sapateiros. Ao que consta, os cadáveres do confronto da noite anterior haviam sido removidos durante o dia, mas não sem que antes lhes roubassem roupas, dinheiro e outros artigos de valor, e em alguns casos também a cabeça. Enquanto o profeta Maneta bradava suas imprecações contra a rainha maligna na Fortaleza Vermelha, 100 cabeças decepadas o encaravam do alto de lanças e estacas afiladas. Segundo Septão Eustace, a multidão era 2 vezes maior e 3 vezes mais temível que a da noite anterior. Assim como a rainha tão desprezada, os cordeiros do pastor olhavam apavorados para o céu, com medo de que os dragões do rei Aegon chegassem antes do fim da noite, seguidos de perto por um exército. Como não acreditavam mais que a rainha fosse capaz de protegê-los, todos olharam para o pastor em busca de salvação. Mas o profeta respondeu: quando os dragões vierem, suas carnes queimarão e arderão e se transformarão em cinzas. Suas esposas dançarão em vestidos de fogo, gritando enquanto ardem, indecentes e nuas sob as chamas. E vocês verão seus filhos pequenos chorarem, até os olhos deles derreterem e escorrerem feito geleia pelo rosto, até a pele rosada enegrecer e se rachar sobre os ossos. O estranho vem, ele vem para nos flagelar pelos nossos pecados. Orações não aplacarão sua fúria, tal como lágrimas não saciarão a chama dos dragões. Só o sangue poderá fazer isso. Seu sangue e meu sangue, o sangue deles. Ele então ergueu o braço direito e apontou o toco da mão decepada para trás, na direção da colina de Rhaenys, para a sombra do fosso dos dragões contra o fundo de estrelas. Ali residem os demônios, lá em cima. Fogo e sangue, sangue e fogo. Esta cidade é deles. Se querem que seja de vocês, antes é preciso destruí-los. Se querem se livrar do pecado, antes é preciso se banhar em sangue de dragão, pois apenas o sangue pode saciar as chamas do inferno. De 10.000 bocas emergiu um brado: matem todos! Matem todos! E como um monstro colossal de 10.000 pernas, os cordeiros começaram a avançar com empurrões e solavancos, agitando tochas, brandindo espadas, facas e outras armas mais grosseiras, andando e correndo por ruas e becos rumo ao fosso dos dragões. Algumas pessoas pensaram melhor e voltaram discretamente para casa, mas para cada uma que saía, apareciam outras 3 para se juntar aos matadores de dragões. Quando chegou à colina de Rhaenys, a multidão já estava 2 vezes maior. No alto da colina de Aegon, do outro lado da cidade, Cogumelo observava o ataque do terraço da fortaleza de Maegor com a rainha, os filhos dela e membros da corte. A noite estava escura e encoberta, e diz o bobo que eram tantas as tochas que foi como se todas as estrelas tivessem descido do céu para atacar o fosso dos dragões. Assim que chegaram as notícias de que o rebanho selvagem do pastor estava em marcha, Rhaenyra enviou mensageiros até Sorbalon, no Velho Portão, e Sorgarte, no Portão do Dragão, com ordens para eles dispersarem os cordeiros, apreenderem o pastor e defenderem os dragões reais. Mas, no meio de tanto tumulto na cidade, é muito improvável que os mensageiros tenham conseguido alcançá-los. Mesmo se houvessem conseguido, os poucos mantos dourados leais que ainda restavam jamais teriam qualquer chance de sucesso. Tanto faria se sua graça tivesse ordenado que eles impedissem o fluxo da água negra, afirma Cogumelo. Quando o príncipe Joffrey implorou que a mãe lhe desse permissão para sair com seus próprios cavaleiros e os de Porto Branco, a rainha negou. Se eles tomarem aquela colina, esta vai ser a seguinte, disse ela. Nós vamos precisar de todas as espadas aqui para defender o castelo. Eles vão matar os dragões, disse o príncipe Joffrey, angustiado. Ou os dragões vão matá-los, respondeu a mãe, sem se abalar. Eles que queimem. O reino não vai sentir falta nenhuma. Mãe, e se eles matarem Tiraxes? Perguntou o jovem príncipe. A rainha não acreditava. Eles são pestes, bêbados e palhaços e ratos de vala. Vão fugir com o primeiro toque de fogo de dragão. Nesse momento o bobo Cogumelo se pronunciou. Bêbados eles podem ser, mas um homem bêbado não tem medo. Palhaços, sim, mas um palhaço pode matar um rei. Ratos também são, mas 1000 ratos podem derrubar um urso. Já vi isso acontecer uma vez ali na Baixada das Pulgas. Dessa vez a rainha Rhaenyra não riu.
Após recomendar que o bobo contivesse a língua para não perdê-la, sua graça se virou para o parapeito de novo. Só Cogumelo viu o príncipe Joffrey ir embora amuado, se seu testemunho é digno de confiança, e Cogumelo havia sido instruído a conter a língua. Foi apenas quando as pessoas no terraço ouviram o rugido de Syrax que se percebeu a ausência do príncipe. Era tarde demais. Não teria dito à rainha, eu proíbo. Mas, enquanto ela falava, Syrax levantou voo no pátio, pousou por um breve instante nas ameias do castelo e se lançou noite adentro levando nas costas o filho dela, de espada em punho. Atrás dele! Gritou Rhaenyra. Todos vocês, todos os homens, todos os meninos, aos cavalos, vão atrás dele. Tragam-no de volta. Tragam-no de volta, ele não sabe. Meu filho, meu lindo, meu filho. 7 homens chegaram a sair da Fortaleza Vermelha naquela noite para a loucura da cidade. Munkun diz que eram homens de honra, movidos pelo dever de obedecer às ordens da rainha. O septão Eustace alega que o coração dele se comovera com o amor de uma mãe pelo filho. Cogumelo declara que eram todos idiotas e oportunistas, ansiosos para receber grandes recompensas, mas burros demais para acreditar que poderiam morrer. É possível que, enfim, todos os nossos 3 cronistas tivessem razão, ao menos em parte. Nosso septão, nosso mestre e nosso bobo estão de acordo quanto ao nome deles. Os 7 que cavalgaram foram Sor Medric Manderly, herdeiro de Porto Branco, Sor Loret Lansdale e Sor Harold Dark, cavaleiros da guarda da rainha, Sor Armondus Reed, conhecido como Bate-Ferro, Sor Gilles Ironvood, um cavaleiro exilado de Dorne, Sor Willem Royce, armado com a famosa espada valeriana Lamentação, e Sor Glendon Good, senhor, comandante da guarda da rainha. 6 escudeiros, 8 mantos dourados. 20 homens de armas saíram junto com os 7 campeões, mas seus nomes infelizmente não chegaram até nós. Muitos trovadores compuseram inúmeras canções sobre a cavalgada dos 7, e muitas histórias foram contadas sobre os perigos que eles enfrentaram ao abrir caminho pela cidade, enquanto Porto Real queimava à sua volta e os becos da Baixada das Pulgas eram cobertos com o vermelho do sangue. Algumas dessas canções até contêm uma parcela de verdade, mas elas não pertencem ao nosso escopo aqui. Houve também canções sobre o último voo do príncipe Joffrey. Há trovadores que encontram glória até mesmo em uma latrina, segundo Cogumelo, mas apenas um bobo pode falar a verdade. Embora seja inquestionável a coragem do príncipe, seu gesto foi insensato. Não fingiremos compreender o vínculo entre um dragão e seu mestre. Mentes mais sábias ponderam acerca desse mistério há séculos. Contudo, sabemos que dragões não são cavalos que podem ser montados por qualquer homem que lhes ponha uma sela. Syrax era a dragão da rainha. Nunca conhecera outro cavaleiro, embora ela conhecesse o príncipe Joffrey de vista. E cheiro, uma presença familiar que não inspirou agitação ao mexer em suas correntes. A grande dragão amarela não desejava levá-lo em seu dorso. Na pressa de sair antes que alguém pudesse impedi-lo, o príncipe pulara sobre Syrax sem o benefício de sela ou chicote. Supomos que seu objetivo era voar com Syrax para a batalha ou, o que seria mais provável, atravessar a cidade até o Fosso dos Dragões para chegar a Tyraxes, seu próprio dragão. Talvez ele pretendesse soltar também os outros dragões do fosso. Joffrey nunca chegou à colina de Rhaenys. No ar, Syrax se virou embaixo dele, esforçando-se para se libertar daquele cavaleiro desconhecido. E do solo pedras e lanças e flechas eram arremessadas pelos cordeiros ensanguentados do pastor, enfurecendo ainda mais a dragão. 60 metros acima da Baixada das Pulgas, o príncipe Joffrey escorregou do dorso da dragão e caiu ao chão. A queda do príncipe chegou a um fim sangrento perto de uma encruzilhada de 5 becos. Ele atingiu um telhado íngreme e rolou por mais uns 12 metros em meio a uma tempestade de telhas quebradas. Ao que consta, sua coluna se partiu com a queda, os fragmentos de telha caíram sobre ele feito facas, e sua própria espada se soltou da mão e atravessou-lhe a barriga. Na Baixada das Pulgas, ainda hoje se fala de uma filha de fabricante de velas chamada Robin que segurou o príncipe quebrado nos braços e o consolou enquanto ele morria, mas esse conto é mais lenda que história. Mãe, me perdoe, teria dito Joffrey com seu último suspiro, embora ainda se discuta se ele estava se referindo à sua mãe, a rainha, ou rezando à mãe do céu. E assim pereceu Joffrey Velaryon, príncipe de Pedra do Dragão e herdeiro do Trono de Ferro, o último filho da rainha Rhaenyra com Laenor Velaryon.
ou o último de seus bastardos com Sorar Strong, dependendo de qual das verdades prefere se considerar. A turba não demorou para avançar contra seu cadáver. A filha do fabricante de velas, se é que existiu, foi afugentada. Saqueadores arrancaram as botas dos pés do príncipe e a espada de sua barriga, e então removeram suas roupas finas e ensanguentadas. Outras pessoas mais selvagens ainda começaram a despedaçar o corpo dele. As 2 mãos foram decepadas, para que a ralé das ruas pudesse tirar os anéis dos dedos. O pé direito do príncipe foi cortado na altura do tornozelo, e um aprendiz de açougueiro estava serrando o pescoço para levar a cabeça quando os 7 que cavalgaram chegaram trovejantes. Ali, em meio aos fedores da Baixada das Pulgas, foi travada uma batalha na lama e no sangue pela posse do corpo do príncipe Joffrey. Os cavaleiros da rainha conseguiram recuperar os restos mortais do príncipe, exceto pelo pé desaparecido, mas 3 dos 7 iniciais caíram no combate. O Dornês, Sor Gilles Ironvood, foi puxado de cima do cavalo e espancado até a morte, enquanto Sor Willem Royce foi derrubado por um homem que saltou de cima de um telhado e caiu em suas costas. Sua famosa espada, Lamentação, foi arrancada de sua mão e roubada, e ninguém jamais a encontrou. A cena mais terrível foi a de Sor Glendon Good, atacado por trás por um homem com uma tocha, que ateou fogo ao longo manto branco. Quando as labaredas se espalharam pelas suas costas, o cavalo dele empinou. Assustado, e o jogou no chão, e a turba avançou sobre ele e o despedaçou. Com apenas 20 anos, Sor Glendon fora senhor comandante da guarda da rainha por menos de um dia. E enquanto o sangue corria nos becos da Baixada das Pulgas, outra batalha estourava no Fosso dos Dragões, no topo da colina de Rhaenys. Cogumelo não estava enganado. Uma multidão de ratos famintos, quando em quantidade suficiente, de fato é capaz de derrubar touros e ursos e leões. Por mais ratos que o touro ou urso mate, sempre aparecem mais, mordendo as patas do grande animal, agarrando-se à barriga, correndo por cima das costas. E assim foi naquela noite. Os ratos do pastor estavam armados com lanças, machados longos, porretes com espigões e dezenas de outras variedades de armas, incluindo arcos longos e bestas. Mantos dourados do portão do dragão, obedientes às ordens da rainha, saíram da caserna para defender a colina, mas foram incapazes de atravessar a turba e tiveram que recuar, enquanto o mensageiro enviado ao velho portão nunca chegou. O Fosso dos Dragões contava com seu próprio contingente de guardas, os Guardiões de Dragão, mas havia apenas 77 desses guerreiros orgulhosos, e no turno daquela noite eram menos de 50. Suas espadas se embebedaram do sangue dos invasores, mas a diferença numérica era avassaladora, quando os cordeiros do pastor arrebentaram as portas. Os imensos portões principais, folheados a bronze e ferro, eram fortificados contra investidas, mas a construção tinha várias outras entradas menores, e atravessaram as janelas. Os Guardiões de Dragão foram dominados e logo massacrados. Talvez os invasores tivessem a esperança de alcançar os dragões enquanto eles estivessem dormindo, mas foi impossível com os estrondos do ataque. Os que viveram para contar a história depois descrevem gritos e berros, cheiro de sangue no ar, portas de carvalho e ferro derrubadas por arietes improvisados e pelos golpes de inúmeros machados. Raras vezes houve tantos homens correndo com tamanha disposição para suas piras funerárias, escreveu o grande mestre Munkun, mas a loucura os consumia. Havia 4 dragões abrigados no fosso. Quando os primeiros invasores saíram para a areia, os 4 já estavam acordados e furiosos. Não há consenso algum entre os cronistas a respeito da quantidade de homens e mulheres que morreram naquela noite sob a grande redoma do Fosso dos Dragões, 200 ou 2000, tanto faz. Para cada homem morto, houve 10 que sofreram queimaduras e sobreviveram. Trancados dentro do fosso, restringidos pelas paredes e pela redoma e presos por pesadas correntes, os dragões não conseguiram voar, nem usar as asas para evitar ataques e descer sobre seus inimigos. Eles lutaram apenas com chifres e garras e dentes, virando-se para um lado e para o outro como touros em uma arena de ratos na Baixada das Pulgas. Mas esses touros cuspiam fogo. O Fosso dos Dragões se transformou em um inferno de chamas onde homens queimados cambaleavam aos berros em meio à fumaça, enquanto a carne caía de seus ossos enegrecidos. Escreve o Septão Eustace, mas, para cada homem que caía, outros 10 apareciam, gritando que os dragões precisavam morrer. Um a um, eles morreram.
Sricus foi a primeira dragão a sucumbir, morta por um homem conhecido como Ob, o lenhador, que pulou em seu pescoço e cravou o machado no crânio do animal enquanto Sricus rugia e se retorcia tentando derrubá-lo. Foram 7 os golpes que Ob infligiu com as pernas presas em volta do pescoço da dragão, e cada vez que seu machado descia ele berrava o nome de um dos 7. Foi o 7º golpe, o golpe do estranho, que matou Sricus, atravessando escamas e ossos até o cérebro da criatura, se podemos nos fiar do relato de Eustace. Consta que Morgul foi morto pelo Cavaleiro Ardente, um brutamontes gigantesco com armadura pesada que correu direto para as chamas do dragão com uma lança na mão e cravou a ponta repetidamente no olho da criatura enquanto o fogo derretia a chapa de aço que o envolvia e lhe devorava o corpo. Tiraxes, o dragão do príncipe Joffrey, recuou para o fundo de seu covil e assou tantos pretensos matadores de dragão que vieram correndo atacá-lo que logo a entrada ficou bloqueada pelos cadáveres. Mas convém lembrar que cada uma dessas cavernas artificiais tinha 2 entradas, uma de frente para as areias do fosso e outra para a encosta da colina. Foi o próprio pastor que orientou seus seguidores a arrombar a porta de trás. Centenas obedeceram, berrando em meio à fumaça com espadas e lanças e machados. Quando Tiraxes se virou, suas correntes se enrolaram, prendendo-o em um emaranhado de aço que limitou fatalmente seus movimentos. Meia dúzia de homens e uma mulher, mais tarde alegariam ter dado o golpe mortal. Tal como seu mestre, Tiraxes sofreu indignidades até na morte, quando os seguidores do pastor rasgaram as membranas de suas asas e cortaram em tiras irregulares para fazer mantos de pele de dragão. A última dos 4 dragões no fosso não morreu com tanta facilidade. Reza a lenda que Dreanfiri tinha se libertado de 2 das correntes quando a rainha Laena morreu. As correntes que restavam ela arrebentou então, arrancando as argolas das paredes quando a turba atacou e avançando com dentes e garras, estraçalhando e desmembrando homens e despejando chamas terríveis. Quando outras pessoas se aproximaram, ela levantou voo, contornando o interior cavernoso do Fosso dos Dragões e mergulhando para atacar os homens abaixo. Tiraxes, Sricus e Morgul haviam matado dezenas, sem dúvida, mas Dreanfiri matou mais do que todos os 3 juntos. Centenas de pessoas fugiram aterrorizadas de suas chamas, mas outras centenas, bêbadas ou enlouquecidas ou possuídas com a coragem do próprio guerreiro, partiram para o ataque. Até mesmo no topo da redoma, a dragão estava bem dentro do alcance de arcos e bestas, e flechas e setas voavam contra Dreanfiri aonde quer que ela fosse, e a uma distância tão curta que algumas chegaram até a atravessar suas escamas, sempre que ela pousava. Homens a cercavam para atacar, fazendo-a voar de novo. 2 vezes a dragão voou até os enormes portões de bronze, encontrando-os sempre fechados, trancados e defendidos por várias lanças. Sem poder fugir, Dreanfiri voltou ao ataque, arrasando seus atormentadores até as areias do fosso ficarem cobertas de cadáveres carbonizados e o próprio ar se encher de fumaça e do cheiro de carne queimada, mas ainda assim as lanças e flechas voavam. O fim chegou quando uma seta de besta atingiu um dos olhos da dragão. Parcialmente cega e enlouquecida por uma dúzia de ferimentos menores, Dreanfiri abriu as asas e voou até a grande redoma no topo, numa última tentativa desesperada de sair para o céu aberto. Já fragilizada por jatos de fogo de dragão, a redoma se quebrou com a força do impacto e pouco depois metade caiu ao chão, esmagando tanto a dragão quanto os matadores de dragão sob toneladas de pedras e destroços. O assalto ao Fosso dos Dragões acabou. 4 dos dragões Targaryen estavam mortos, porém a um custo tenebroso. Mas o pastor não triunfara ainda, pois a própria dragão da rainha continuava viva e livre e, quando os sobreviventes queimados e ensanguentados da carnificina no fosso saíram aos tropeços das ruínas fumegantes, Syrax desceu sobre eles. Cogomelo era um dos que assistiam a tudo com a rainha Rhaenyra no terraço da fortaleza de Maegor. 1000 gritos e brados ecoaram pela cidade, misturados ao rugido da dragão, diz ele. No topo da colina de Rhaenys, o Fosso dos Dragões ostentava uma coroa de fogo amarelo, que ardia com tanta intensidade que parecia o nascer do sol. Até a rainha tremeu ao observar, e lágrimas brilhavam em seu rosto. Jamais contemplei cena mais terrível, mais gloriosa. Muitos companheiros da rainha no terraço fugiram, segundo o anão, com medo de que as chamas não fossem demorar a engolir toda a cidade, incluindo a Fortaleza Vermelha no topo da colina de Aegon.
Outros foram ao septo do castelo para rezar por salvação. A própria Rhaenyra abraçou seu último filho vivo, Aegon o Jovem, prendendo-o com força junto ao peito. E ela continuaria agarrada a ele, até aquele terrível momento em que Syrax caiu. Sem correntes nem cavaleiro, Syrax poderia ter voado para longe da insanidade sem problemas. O céu estava à sua disposição. Ela podia ter voltado à Fortaleza Vermelha, saído da cidade, voado para a Pedra do Dragão. Foram o barulho e o fogo que a atraíram até a colina de Rhaenys, os rugidos e gritos dos dragões que morriam, o cheiro de carne queimada? Não temos como saber, assim como não temos como saber por que Syrax decidiu descer sobre a turba do pastor, arrasando as pessoas com dentes e garras e devorando dezenas, quando poderia ter despejado facilmente uma chuva de fogo das alturas, pois no céu ninguém poderia feri-la. Só podemos relatar o que aconteceu, tal como o Cogumelo, o Septão Eustace e o grande mestre Munkun registraram. Existem muitos relatos conflitantes a respeito da morte da dragão da rainha. Munkun dá crédito a Ob, o lenhador, e seu machado, embora isso muito provavelmente seja um erro. Seria possível que o mesmo homem matasse 2 dragões na mesma noite e da mesma forma? Há quem fale de um lanceiro anônimo, um gigante banhado de sangue, que saltou do domo quebrado do Fosso dos Dragões sobre as costas de Syrax. Outras pessoas descrevem um cavaleiro chamado Sor Varric-Uiton, que teria cortado uma das asas da dragão com uma espada de aço valeriano, talvez Lamentação. Mais tarde, um besteiro chamado Bin reivindicaria para si a morte, gabando-se em muitas tabernas, até um dos legalistas da rainha se cansar da língua agitada dele e cortá-la. Talvez todas essas eminências, exceto Ob, tenham desempenhado algum papel na queda da dragão, mas a história que mais se escuta em Porto Real diz que o matador foi o próprio pastor. Segundo essa história, enquanto outras pessoas fugiam, o profeta Maneta aguardou sozinho e sem medo a vinda do monstro devorador e invocou a ajuda dos 7, e então o próprio guerreiro se materializou com 10 metros de altura. Ele trazia na mão uma espada negra feita de fumaça que se transformou em aço no momento do ataque, decepando a cabeça de Syrax. E assim se espalhou a história, inclusive pelo Septão Eustace em seu registro sobre aqueles dias sombrios, e assim os trovadores cantaram muitos anos depois. Segundo o Cogumelo, com a perda da dragão e do filho, Rhaenyra Targaryen ficou pálida e inconsolável. Acompanhada apenas do bobo, ela se retirou para seus aposentos enquanto seus conselheiros debatiam. Todos concordavam que Porto Real estava perdida, eles precisavam abandonar a cidade. Com relutância, Sua Graça aceitou ir embora no dia seguinte, ao amanhecer. Como o Portão da Lama estava em mãos inimigas e todos os navios no rio haviam sido incendiados ou afundados, Rhaenyra e um pequeno grupo de seguidores escaparam pelo Portão do Dragão, com a intenção de subir o litoral até Val d'Ocaso. Com ela cavalgavam os irmãos Manderly, 4 cavaleiros sobreviventes da guarda da rainha Sor Balon Byrch e 20 mantos dourados, 4 damas de companhia da rainha, e seu único filho sobrevivente Aegon, o jovem. Cogumelo ficou para trás, junto com outros membros da corte, incluindo a Senhora Miséria e o Septão Eustace. Sorgarte, o Leporino, capitão dos mantos dourados do Portão do Dragão, foi encarregado da defesa do castelo, uma tarefa para a qual o Leporino demonstrou pouco interesse. Não fazia nem meio-dia que Sua Graça fora embora quando Perkin, a Pulga, e seus cavaleiros de sarjeta apareceram diante dos portões e exigiram a rendição do castelo. Embora o inimigo estivesse em número 10 vezes maior, a guarnição da rainha ainda poderia ter resistido, mas Sorgarte preferiu abaixar os estandartes de Rhaenyra, abrir os portões e confiar na piedade do inimigo. Pulga se mostrou um homem impiedoso. Garte, o Leporino, foi arrastado até ele e decapitado, assim como outros 20 cavaleiros ainda leais à rainha, incluindo Sor Armon dos Reeds, o bate-ferro que fora um dos 7 que cavalgaram. E a Senhora dos Segredos, a Senhora Misaria de Lige, tampouco foi poupada em nome do gênero. Capturada enquanto tentava fugir, Verme Branco foi obrigada a atravessar nua a cidade, da Fortaleza Vermelha até o Portão dos Deuses, enquanto era açoitada. Sor Perkin prometeu que se ainda estivesse viva quando chegasse ao portão, ela seria poupada e libertada. Ela só conseguiu avançar metade do caminho, morrendo nas ruas sem praticamente mais nenhum pedaço de sua pele branca nas costas. O Septão Eustace temeu pela própria vida.
Foi apenas a misericórdia da mãe que me salvou, escreve ele, ainda que pareça mais provável que Sr. Perkin não quisesse provocar a inimizade da fé. Pulga também libertou todos os prisioneiros encontrados na masmorra sob o castelo, incluindo o grande mestre Orville e o serpente marinha, o Lord Corlys Velaryon. Os dois estavam presentes no dia seguinte para ver Tristane, o desengonçado escudeiro de Sr. Perkin, subir ao trono de ferro. E também estava a rainha viúva Alicent da casa Igotover. Nas celas sombrias, os homens de Sr. Perkin encontraram até mesmo Sr. Tyland Lannister, o antigo mestre da moeda do rei Aegon, ainda vivo, embora os torturadores de Rhaenyra tivessem arrancado seus olhos, as unhas dos pés e das mãos, e suas orelhas, e removido seu sexo. Larys Strong Pé Torto, o mestre dos segredos do rei Aegon, estava muito melhor. O senhor de Arrinhal saiu intacto de seu esconderijo, onde quer que fosse. Tal qual um homem que ressurgia do túmulo, ele atravessou os corredores da Fortaleza Vermelha como se nunca tivesse saído e foi recebido com afeição por Sr. Perkin, a Pulga, para assumir uma posição de honra ao lado do novo rei. A fuga da rainha não trouxe paz a Porto Real. 3 monarcas reinavam na cidade, cada um em sua própria colina, mas para os infelizes súditos não havia lei, justiça ou proteção, diz a história verdadeira. Nenhuma casa era segura, nem a virtude de qualquer donzela. Esse caos persistiu por mais de uma lua. Mestres e outros eruditos que escrevem sobre esse período costumam se basear em Munkun e falar da Lua dos 3 Reis. Outros autores preferem a Lua da Loucura, mas esse termo é inadequado, pois o pastor nunca se declarou rei, dizendo-se apenas um simples filho dos 7. Contudo, é inegável que ele tenha sido uma forte influência sobre dezenas de milhares de pessoas. Em meio às ruínas do Fosso dos Dragões, as cabeças dos 5 dragões que seus seguidores haviam matado foram empaladas em estacas, e todas as noites o pastor aparecia entre elas para pregar. Como os dragões estavam mortos e a ameaça da imolação deixará de ser iminente, o profeta dirigiu sua ira aos nobres e ricos. Apenas os pobres e humildes viriam os salões dos deuses, senhores e cavaleiros e homens ricos seriam lançados ao inferno por seu orgulho e sua cobiça. Dispam-se de seus trajes de seda e cetim, e cubram sua nudez com mantos grosseiros, disse ele a seus seguidores. Descartem seus sapatos e caminhem descalços pelo mundo, tal qual o Pai os criou. Milhares obedeceram. Mas outros milhares recusaram, e a cada noite a multidão que vinha ouvir o profeta encolhia. Na outra extremidade da Rua das Irmãs, o curioso reino de Gaemon Cabelo Claro florescia no topo da colina de Visenya. A corte desse rei bastardo de 4 anos era composta por prostitutas, saltimbancos e ladrões, enquanto gangues de rufiões, mercenários e bêbados defendiam seu governo. A Casa dos Beijos, o local que abrigava o trono do rei menino, proclamou decreto após decreto, cada um mais absurdo que o outro. Gaemon determinou que dali por diante meninas seriam iguais a meninos em questões de herança, que os pobres deveriam receber pão e cerveja em épocas de fome, que homens que tivessem perdido algum membro em guerra deveriam receber comida e moradia do Senhor para o qual eles haviam lutado quando do momento da perda. Gaemon determinou que maridos que espancassem a esposa também seriam espancados, independentemente do que as esposas tivessem feito para merecer tal castigo. É quase certo que essas determinações foram obra de uma prostituta dornesa chamada Sylvena Sand, supostamente amante de Essi, a mãe do pequeno rei, se podemos confiar em Cogumelo. Houve decretos reais também do alto da colina de Aegon, onde Tristane, a marionete de Sr. Perkin, ocupava o trono de ferro, mas esses foram muito diferentes. O rei escudeiro começou anulando os odiados impostos da rainha Rhaenyra e dividindo o dinheiro do tesouro real entre seus seguidores. Depois, ele cancelou todas as dívidas do trono, concedeu títulos de nobreza a 3/20 de cavaleiros de sarjeta e, em resposta à promessa do rei Gaemon de dar pão e cerveja de graça aos famintos, permitiu aos pobres também o direito de caçar coelhos, lebres e cervos da mata de rei, mas não alces ou javalis. Enquanto isso, Sr. Perkin, a Pulga, recrutava dezenas de mantos dourados sobreviventes para servir sob o estandarte de Tristane. Com essas espadas, ele passou a controlar o Portão do Dragão, o Portão do Rei e o Portão do Leão, tendo assim domínio sobre 4 dos 7 portões da cidade e mais da metade das torres ao longo das muralhas.
Nos primeiros dias após a fuga da rainha, o pastor era, de longe, o mais poderoso dos 3 reis da cidade, mas, com o passar das noites, a quantidade de seguidores dele encolheu continuamente. Foi como se o povo da cidade estivesse acordando de um pesadelo, escreveu o septão Eustace, e, como pecadores que despertam sóbrios e de ressaca depois de uma noite de orgias e festas ébrias, dispersaram-se envergonhados, escondendo o rosto uns dos outros e tentando esquecer. Embora os dragões estivessem mortos e a rainha, desaparecida, o trono de ferro exercia tamanho poder que o povo comum ainda recorria à Fortaleza Vermelha quando sentia fome ou medo. Assim, conforme o poder do pastor diminuía na colina de Rhaenys, o poder do rei Tristane Troifire, como ele passará a se chamar, crescia no topo da colina de Aegon. Muito também vinha acontecendo em Tumbleton, e é para lá que agora precisamos dirigir nossa atenção. Quando a notícia dos distúrbios em Porto Real chegou ao exército do príncipe Daeron, muitos senhores mais jovens ficaram ansiosos para avançar contra a cidade imediatamente. Os principais foram Sir John Roston, Sir Roger Corne e o Lord Unwin-Peake, mas Sir Robert Gotover recomendou cautela, e os 2 traidores se recusaram a participar de qualquer ataque enquanto suas exigências não fossem cumpridas. Uf Branco, convém lembrar, queria ser agraciado com o grande castelo de Jardim de Cima e todas as terras e rendimentos correspondentes, enquanto o Rio Martelo desejava nada menos que uma coroa. Esses conflitos alcançaram um ponto de ebulição quando Tumbleton soube, tardiamente, da morte de Aemon Targaryen em Arrynhal. Não havia qualquer notícia do rei Aegon II desde a queda de Porto Real para sua meia irmã, Rhaenyra, e muitos temiam que a rainha o tivesse matado em segredo e escondido o corpo para não ser condenada como assassina de parentes. Com o irmão dele morto também, os verdes se viram sem rei nem líder. O príncipe Daeron era o seguinte na linha sucessória. O Lord Peake declarou que o rapaz deveria ser proclamado príncipe de Pedra do Dragão imediatamente. Outros, partindo do princípio de que Aegon II estava morto, queriam coroá-lo rei. Os 2 traidores também sentiam necessidade de um rei, mas Daeron Targaryen não era o que eles queriam. Precisamos de um homem forte para nos liderar, não um menino, declarou Rio Martelo. O trono deve ser meu. Quando o ousado John Roston exigiu saber qual direito ele acreditava ter para se intitular rei, o Lorde Martelo respondeu: o mesmo direito do conquistador, um dragão. E de fato, com a morte de Vhagar, o maior e mais velho dragão vivo de Westeros inteira era Vermitor, que antes levara ao velho rei e agora era a montaria do bastardo Rio Martelo. Vermitor era 3 vezes maior que a dragão Tessarion, do príncipe Daeron. Ninguém que os visse juntos poderia negar que Vermitor era uma criatura muito mais temível. Embora a ambição de Martelo fosse inadequada para alguém de tão baixas origens, o bastardo definitivamente possuía algum sangue Targaryen, e ele se revelara feroz em batalha e generoso para com aqueles que o seguissem, demonstrando o tipo de ostentação que atrai homens para líderes da mesma forma que um cadáver atrai moscas. Eram homens da pior espécie, claro, mercenários, cavaleiros ladrões e outros da mesma laia, homens de sangue sujo e origens incertas que adoravam lutar pela luta em si e viviam para saquear e roubar. Muitos deles haviam escutado a profecia de que o martelo esmagaria o dragão e adotaram a interpretação de que o triunfo de Rio Martelo estava escrito. Mas os senhores e cavaleiros de Vila Velha e da Campina se ofenderam com a arrogância da pretensão do traidor, especialmente o próprio príncipe Daeron Targaryen, que ficou tão furioso que jogou um cálice de vinho no rosto de Rio Martelo. Enquanto o Lorde Branco lamentava o desperdício de um bom vinho, o Lorde Martelo disse: meninos deviam ser mais educados enquanto homens conversam. Acho que seu pai não lhe deu surras suficientes. Cuidado para eu não compensar a falta. Os 2 traidores saíram juntos e começaram a planejar a coroação de Martelo. No dia seguinte, Rio estava usando uma coroa de ferro negro para a fúria do príncipe Daeron e dos senhores e cavaleiros legítimos. Um deles, Sir Roger Corne, chegou a ter a audácia de derrubar a coroa da cabeça de Martelo. Uma coroa não faz um rei, disse ele. Você devia usar uma ferradura na cabeça, ferreiro. Foi uma insensatez. O Lord Rio não achou graça. Por ordem dele, seus homens seguraram Sir Roger no chão, e o bastardo de ferreiro cravou não só uma, mas 3 ferraduras no crânio do cavaleiro. Quando os amigos de Corne tentaram intervir, adagas e espadas foram desembainhadas, resultando em 3 homens mortos e uma dúzia de feridos.
Isso superou os limites da paciência dos senhores legalistas do príncipe Daeron. O Lord Unvimpeak e o relativamente relutante Obert e Gotover convocaram outros 11 senhores e cavaleiros de terras para uma reunião secreta no porão de uma estalagem em Tumbleton, com o objetivo de discutir o que fazer para refrear a arrogância dos bastardos cavaleiros de dragão. Os conspiradores estavam de acordo em que seria fácil eliminar Branco, que passava mais tempo bêbado que sóbrio e nunca demonstrara nenhuma grande habilidade de luta. Martelo representava um perigo maior, pois ultimamente vivia cercado por lambibotas, seguidoras de acampamento e mercenários ansiosos para cair em suas graças. O Lord Peak destacou que de pouco adiantaria matar Branco e deixar Martelo vivo, e o precisava morrer primeiro. Foram longas e ruidosas as discussões na estalagem sob a placa de ouriço sangrento, conforme os senhores debatiam qual seria a melhor maneira de atingir essa meta. Qualquer homem pode ser morto, declarou Sr. Robert e Gotover. Mas e os dragões? Sr. Tyler Norcross disse que, considerando o caos em Porto Real, Tessarion já deveria bastar para permitir que eles reconquistassem o trono de ferro. O Lord Peak respondeu que a vitória seria muito mais garantida com Vermitor e Asa Prata. Mark Ambrose sugeriu que eles tomassem a cidade e, quando a vitória estivesse certa, eliminassem Branco e Martelo. Mas Richard Roden insistiu que essa opção não seria honrosa. Não podemos pedir que esses homens derramem sangue por nós e depois matá-los. John Roston resolveu a questão. Vamos matar os bastardos agora, disse ele. Depois que os mais valentes entre nós reivindiquem os dragões deles e voem para a batalha. Ninguém dentro daquele porão duvidou que Roston estivesse falando de si mesmo. O príncipe Daeron não esteve presente à reunião, mas os ouriços, como os conspiradores ficaram conhecidos, não queriam agir sem o consentimento e aprovação dele. O Infosovai, senhor de Solar da Cidra, foi enviado sob a proteção da noite para despertar o príncipe e levá-lo ao porão, para que os conspiradores pudessem informá-lo do plano. E o antes gentil príncipe sequer hesitou quando Lord Unvimpeak lhe apresentou as ordens de execução de Rio Martelo e Uf Branco, e logo aplicou o próprio selo. Os homens tramam e planejam e conspiram, mas seria bom rezarem também, pois plano algum concebido pelo homem jamais resistiu aos caprichos dos deuses. 2 dias depois, exatamente no dia em que os ouriços pretendiam agir, Tumbleton acordou na escuridão da noite ao som de gritos e berros. Do lado de fora das muralhas da cidade, os acampamentos estavam em chamas. Colunas de cavaleiros de armadura avançavam desde o norte e o oeste, disseminando destruição. As nuvens despejavam uma torrente de flechas, e um dragão mergulhava do céu, terrível e feroz. E assim começou a segunda batalha de Tumbleton. O dragão era Fumaresia, montado por Sr. Adam Velaryon, determinado a provar que nem todos os bastardos são necessariamente viramantos. Que melhor forma de fazer isso do que reconquistar Tumbleton dos 2 traidores, cuja traição o havia maculado? Os cantores dizem que Sr. Adam voara de Porto Real até o Olho de Deus, onde pousou na sagrada Ilha das Caras e se aconselhou com os Homens Verdes. Pesquisadores precisam se ater aos fatos conhecidos, e o que sabemos é que Sr. Adam voou longe e rápido, descendo em castelos grandes e pequenos cujos senhores fossem leais à rainha, para formar um exército. Muitas batalhas e escaramuças já haviam sido travadas nas terras banhadas pelo tridente, e eram poucas as fortalezas ou cidades que não tivessem pagado sua parcela de sangue, mas Adam Velaryon era incansável e determinado e dotado de grande lábia, e os senhores das terras fluviais conheciam muito bem os horrores que haviam se abatido sobre Tumbleton. Quando Sr. Adam estava pronto para avançar contra Tumbleton, ele veio à frente de 4.000 homens. Benjicot Blackwood, o menino de 12 anos que era senhor de Corvarbor, havia se apresentado, assim como a viúva Sabita Frey, senhora das gêmeas, com o pai e os irmãos da casa Vipren. Os lords Stentopiper, Joseph Saulwood, Derek Dar e Lionel Dedins tinham formado tropas novas de meninos verdes e homens de barba grisalha, mas todos haviam sofrido pesadas perdas nas batalhas do outono. Hugo Vance, o jovem senhor de pouso do viajante, também viera, com 300 de seus homens e ainda os mercenários mirianos de Trombo Negro. Principalmente a casa Tully havia entrado na guerra. A descida de Fumaresia em Correrio enfim convencera Sr. Elmo Tully, o guerreiro relutante, a convocar seus vassalos em nome da rainha, contra a vontade de seu avô acamado, o Lord Grover.
Um dragão no pátio faz maravilhas para resolver incertezas, teria dito Sorelmo. O vasto exército acampado diante das muralhas de Tumbleton era maior que os atacantes, mas havia passado tempo demais em um mesmo lugar. A disciplina tinha relaxado, a bebedeira era endêmica segundo o grande mestre Munkun, e também havia surtos de doenças. A morte do Lord Ormond e Gotover os deixará sem liderança, e os senhores que queriam assumir a posição de comando não entravam em acordo. Eles estavam tão concentrados em suas próprias diferenças e rivalidades que foi quase como se esquecessem o verdadeiro inimigo. O ataque noturno de Soradon os pegou totalmente de surpresa. Antes que os homens do príncipe Daeron sequer se dessem conta da batalha, o inimigo já estava entre eles, matando-os enquanto eles saíam aos tropeços de suas barracas, selavam os cavalos, se esforçavam para vestir a armadura, prendiam o cinto da espada. A maior devastação veio com o dragão. Fumaresia desceu repetidamente, cuspindo chamas. 100 barracas logo pegaram fogo, incluindo o esplêndido pavilhão de seda de Sorobert e Gotover, do Lord Unvimpeak e do próprio príncipe Daeron. E a cidade de Tumbleton tampouco foi poupada. Lojas, casas e septos que haviam sido preservados na primeira batalha foram engolidos pelo fogo de dragão. Daeron Targaryen estava dormindo em sua barraca quando o ataque começou. Ulf Branco estava dentro de Tumbleton, inconsciente depois de uma noite de bebedeira em uma estalagem chamada Texugo Tesudo que ele havia tomado para si. Rio Martelo também estava na cidade, na cama com a viúva de um cavaleiro morto na primeira batalha. Os 3 dragões estavam todos do lado de fora da cidade, nos campos do outro lado do acampamento. Tentaram acordar Ulf Branco do sono embriagado, mas ele se mostrou impossível de despertar. Ele caiu ridiculamente para baixo de uma mesa e passou a batalha inteira roncando. A reação de Rio Martelo foi mais rápida. Semi-nu, ele desceu correndo a escada até o pátio pedindo o martelo, a armadura e um cavalo, para poder sair e montar Vermitor. Seus homens se apressaram para obedecer, enquanto Fumaresia incendiava o estábulo. Mas o Lord John Roston havia tomado o quarto do Lord Footle, junto com a esposa do Lord Footle, e já estava no pátio. Quando viu Rio, Roston percebeu a oportunidade e disse: Lord Martelo, meus pêsames. Martelo se virou com um olhar furioso. Pelo quê? Perguntou ele. Você morreu na batalha, respondeu John, sacando a fazedora de órfãos, enfiando-a com força na barriga de Martelo e então rasgando o bastardo da virilha à garganta. Uma dúzia de homens de Rio Martelo chegaram correndo a tempo de vê-lo sucumbir. Até mesmo uma espada de aço valeriano como fazedora de órfãos de pouco adianta quando um homem se vê diante de outros 10. John Roston matou 3 antes de também perecer. Dizem que ele morreu quando escorregou em um pedaço das entranhas de Rio Martelo, mas talvez esse detalhe seja uma ironia perfeita demais para ser verdade. Existem 3 relatos conflitantes quanto à maneira como o príncipe Daeron Targaryen morreu. A mais conhecida afirma que o príncipe saiu aos tropeços de seu pavilhão com as roupas de dormir pegando fogo e foi abatido pelo mercenário meriano Trombo Negro, que esmagou seu rosto com um golpe de sua massa estrela. Essa versão era a preferida de Trombo Negro, que a contava para quem quisesse ouvir. A segunda versão é mais ou menos parecida, só que o príncipe foi morto com uma espada, não uma massa estrela, e o assassino não foi Trombo Negro, e sim um homem de armas desconhecido que provavelmente nem se deu conta de quem havia matado. Na terceira alternativa, o valente menino conhecido como Daeron, o audaz, nem chegou a sair, perecendo quando o pavilhão em chamas desabou em cima dele. Essa é a versão preferida da história verdadeira de Munkun, e a nossa. Asterisco no céu acima, Adon Velaryon percebeu que a batalha no chão estava se tornando caótica. 2 dos 3 cavaleiros de dragão do inimigo estavam mortos, mas ele não teria como saber disso. Contudo, certamente viu os dragões inimigos. Eles ficavam do lado de fora das muralhas da cidade, sem correntes, livres para voar e caçar à vontade. Asa Prata e Vermitor costumavam se enrolar um no outro nos campos ao sul de Tumbleton, enquanto Tessarion dormia e comia no acampamento do príncipe Daeron a oeste da cidade, a menos de 100 metros do pavilhão dele. Dragões são criaturas de fogo e sangue, e todos 3 despertaram quando a batalha cresceu à sua volta. Consta que um besteiro lançou uma seta contra Asa Prata e dezenas de cavaleiros montados cercaram Vermitor com espadas, lanças e machados, na esperança de eliminar a criatura enquanto ele ainda
Estava semiconsciente no chão. Eles pagaram pela loucura com a vida. Em outro lugar, Tessarion se lançou ao ar, urrando e cuspindo fogo, e Adon Velaryon virou fumaresia para enfrentá-la. Escamas de dragão são praticamente, mas não totalmente invulneráveis a fogo. Elas protegem a carne e a musculatura mais frágeis que ficam por baixo. Conforme o animal envelhece, as escamas ficam mais grossas e duras, conferindo ainda mais proteção, e suas chamas se tornam mais quentes e violentas. Enquanto o fogo de um recém-nascido é capaz de atear fogo em palha, as chamas de Balerion ou Vagar na plenitude de seu poder derretiam, e derreteram, aço e pedra. Assim, quando dois dragões se enfrentam em um combate mortal, muitas vezes eles empregam outras armas que não as chamas: garras negras como ferro, longas como espadas e afiadas como navalhas, mandíbulas tão poderosas que conseguem esmagar até mesmo a couraça de aço de um cavaleiro, caudas flexíveis como chicotes cujos golpes podiam destruir carroças, quebrar a coluna de bucéfalos pesados e arremessar homens a 15 metros de altura. A batalha entre Tessarion e Fumaresia foi diferente. A história chamou de Dança dos Dragões a luta entre o rei Aegon II e a meia-irmã Rhaenyra, mas foi apenas em Tumbleton que os dragões de fato dançaram. Tessarion e Fumaresia eram dragões jovens, mais ágeis no ar do que outros mais velhos. Eles voaram um contra o outro repetidamente, e sempre algum desviava no último segundo. Subindo feito águias, mergulhando feito falcões, eles deram voltas, batendo dentes e rugindo, cuspindo fogo, mas sem atacar. Uma vez a Rainha Azul desapareceu em uma nuvem, voltando a aparecer no instante seguinte, mergulhando contra a Fumaresia por trás para lhe queimar a cauda com um jato de chamas cor de cobalto. Ao mesmo tempo, Fumaresia girou, virou e rodou no ar. Em um momento ele estava abaixo da inimiga, e de repente ele rodopiou no céu e apareceu atrás dela. Os dragões voaram mais e mais alto, enquanto centenas observavam dos telhados de Tumbleton. Uma pessoa disse mais tarde que o voo de Tessarion e Fumaresia mais parecia uma dança de acasalamento do que uma batalha. Talvez fosse. A dança terminou quando Vermitor subiu ao céu rugindo. Com quase 100 anos de vida e maior que os dois dragões jovens juntos. Dragão de bronze com as imensas asas bege alçou voo enfurecido, com uma dúzia de ferimentos deixando escapar o sangue fumegante. Sem cavaleiro ele não distinguia amigos de inimigos e despejou sua ira sobre todos, cuspindo fogo a torto e a direito, lançando-se com selvageria contra qualquer homem que se atrevesse a arremessar uma lança em sua direção. Um cavaleiro tentou fugir, mas Vermitor o abocanhou e deixou seu cavalo galopando sozinho. Os lordes Piper e Dedins, sentados juntos em um barranco baixo, queimaram com seus escudeiros, criados e escudos juramentados quando a Fúria de Bronze reparou neles por acaso. Logo em seguida Fumaresia caiu em cima dele. Dos 4 dragões em campo naquele dia, Fumaresia era o único montado. Sor Adon Velaryon viera para provar sua lealdade destruindo os 2 traidores e seus dragões, e ali estava um deles logo abaixo, atacando os homens que o haviam acompanhado para a batalha. Ele deve ter se sentido obrigado a protegê-los, ainda que certamente soubesse no íntimo que Fumaresia não seria páreo para o dragão mais velho. Essa não foi nenhuma dança, e sim uma luta até a morte. Vermitor estava voando a menos de 10 metros de altura acima da batalha quando Fumaresia o acertou por cima, jogando-o aos rugidos na lama. Homens e meninos correram aterrorizados ou foram esmagados quando os 2 dragões se reviraram e atacaram um ao outro. Caudas se debateram e asas se agitaram no ar, mas as criaturas estavam tão emboladas que nenhuma das duas conseguiu se soltar. Benjicot Blackwood assistiu à luta de cima de seu cavalo a 50 metros de distância. O tamanho e o peso de Vermitor eram demais para Fumaresia, disse o Lord Blackwood ao grande mestre Munkul muitos anos depois, e ele certamente teria arrebentado o dragão cinza prateado, se Tessarion não tivesse caído do céu naquele mesmo instante para entrar na luta. Quem sabe o que se passa pelo coração de um dragão? Teria sido apenas sede de sangue que fez a Rainha Azul atacar? A dragão desceu para ajudar um dos combatentes? Se foi isso, qual? Há quem diga que o vínculo entre um dragão e seu mestre é tão profundo que a criatura partilha dos amores e ódios dele. Mas quem era o aliado ali, e quem era o inimigo? Um dragão sem cavaleiro é capaz de distinguir amigos de inimigos? Jamais saberemos a resposta a essas perguntas. A história nos conta apenas que 3 dragões lutaram em meio à lama e ao sangue e à fumaça da segunda Tumbleton.
Fumaresia foi o primeiro a morrer quando o Vermitor cravou os dentes no pescoço dele e arrancou sua cabeça. Depois, o dragão de bronze tentou voar levando o prêmio na boca, mas suas asas destroçadas não conseguiram sustentar seu peso. Depois de um instante, ele caiu e morreu. Tessarion, a Rainha Azul, durou até o pôr do sol. 3 vezes ela tentou subir ao céu, e 3 vezes fracassou. Ao fim da tarde, parecia estar sofrendo, então o Lord Blackwood convocou seu melhor arqueiro, um homem chamado Billy Burley, que se posicionou a 100 metros de distância, fora do alcance das chamas da dragão moribunda, e disparou 3 flechas com seu arco longo para o olho dela, enquanto a criatura jazia indefesa no chão. Ao anoitecer, a batalha havia terminado. Embora os senhores das terras fluviais tenham perdido menos de 100 homens e matado mais de 1000 dos homens de Vila Velha e da Campina, a segunda Tumbleton não poderia ser considerada uma vitória total para os atacantes, visto que eles não conseguiram tomar a cidade. As muralhas de Tumbleton continuavam intactas, e quando os homens do rei conseguiram recuar para dentro e fechar os portões, as forças da rainha não tiveram como invadir a cidade, pois não possuíam equipamentos de sítio nem dragões. Ainda assim, elas infligiram um grande massacre aos inimigos confusos e desorganizados, incendiaram as barracas, queimaram ou capturaram quase todas as carroças, rações e suprimentos, roubaram 3/4 dos cavalos de batalha, mataram o príncipe e deram um fim a 2 dos dragões do rei. Quando a lua surgiu, os senhores fluviais abandonaram o campo às aves carniceiras e voltaram a desaparecer pelas colinas. Um deles, o menino Ben Blackwood, levou consigo o corpo destruído de Soradon Velaryon, encontrado morto ao lado de seu dragão. Seus ossos repousariam em Solar de Corvarbor por 8 anos, mas, em 138 DC, seu irmão Alyn os levaria de volta a Derivamarca para serem sepultados em Casco, a cidade em que ele havia nascido. No túmulo está gravada uma única palavra, leal. As letras ornamentadas são acompanhadas pelo desenho de um cavalo marinho e um rato. Na manhã seguinte à batalha, os conquistadores de Tumbleton olharam por cima das muralhas da cidade e viram que os inimigos haviam desaparecido. Os mortos estavam espalhados por todos os lados em volta da cidade, e entre os cadáveres estava a carcaça de 3 dragões. Restava um, Asa Prata, a montaria da boa rainha Lissane nos velhos tempos, subir ao céu no começo da carnificina, voando em círculos acima do campo de batalha por horas, pairando nos ventos quentes que subiam dos incêndios. Só à noite ela voltou a descer, pousando ao lado dos primos mortos. Mais tarde, trovadores diriam que 3 vezes ela tentou levantar a asa de Vermitor com um focinho, como se quisesse fazê-lo voar de novo, mas isso provavelmente é uma fábula. Ao nascer do sol, ela estava circulando inquieta pelo campo, comendo os restos queimados de cavalos, homens e bois. 8 dos 13 ouriços estavam mortos, incluindo Lord Owen Fossovay, Mark Ambrose e o ousado John Hoston. Richard Roden fora atingido com uma flecha no pescoço e morreria no dia seguinte. Restavam 4 dos conspiradores, incluindo Sorobert e Gotover e o Lord Unvimpeak. Embora Rio Martelo tivesse morrido junto com seus sonhos de coroa, restava o segundo traidor. Quando acordou da bebedeira, Uf Branco descobriu que era o último cavaleiro de dragão e que tinha o último dragão. O martelo morreu, e seu menino também, teria dito ele ao Lord Peak. Só sobrei eu. Quando Lord Peak perguntou quais eram suas intenções, Branco respondeu: vamos marchar como vocês queriam. Vocês tomam a cidade e eu tomo o trono maldito, que tal? Na manhã seguinte, Sorobert e Gotover o chamou para esmiuçar os detalhes do ataque a Porto Real. Ele o presenteou com 2 barris de vinho, um tinto dornês e um dourado da árvore. Embora Uf, o ébrio, nunca tivesse experimentado um vinho que não gostasse, sabia-se que ele preferia seleções mais doces. Sem dúvida, Sorobert pretendia bebericar o tinto amargo enquanto o Lord Uf entornava o dourado da árvore. Porém, algo na postura de Gotover. Ele estava suando e gaguejando e nervoso demais, afirmou depois o escudeiro que os atendia, atiçou a desconfiança de Branco. Atento, ele exigiu que o tinto dornês fosse reservado para mais tarde e insistiu que Sorobert o acompanhasse com o dourado da árvore. A história tem pouco de bom a dizer sobre Sorobert e Gotover, mas ninguém pode questionar a maneira como ele morreu. Em vez de trair os outros ouriços, ele deixou o escudeiro encher sua taça, bebeu tudo de um gole só e pediu mais.
Quando viu Igotover beber, Ulf, o ébrio, fez jus à sua reputação e virou 3 taças antes de começar a bocejar. O veneno no vinho era suave. Quando Lord Ulf adormeceu para não acordar nunca mais, Sorobert se levantou de um salto e tentou forçar vômito, mas era tarde demais. Seu coração parou de bater 1 hora depois. Ninguém jamais teve medo da espada de Sorobert, diz Cogumelo sobre ele, mas sua taça de vinho era mais mortífera que aço valeriano. Depois, o Lord Unvinpeak ofereceu 1000 dragões de ouro para qualquer cavaleiro de família nobre que conseguisse domar Asa Prata. 3 homens se apresentaram. Quando o primeiro perdeu o braço e o segundo morreu queimado, o terceiro reconsiderou. A essa altura, o exército de Peak, os restos da grande força que o príncipe Daeron e o Lord Ormund Igotover haviam liderado desde Vila Velha, estava caindo aos pedaços, enquanto desertores fugiam de Tumbleton às dezenas com todo o saque que conseguiam carregar. Resignado com a derrota, o Lord Unvin convocou seus senhores sargentos e deu ordem de retirada. Adon Velaryon, nascido Adon de Casco e acusado de traição, salvara Porto Real contra os inimigos da rainha, ao custo da própria vida. No entanto, a rainha não sabia de sua bravura. A fuga de Rhaenyra de Porto Real havia sido afligida por dificuldades. Em Rosby, as portas do castelo foram fechadas quando ela se aproximou, por ordem da jovem cuja pretensão ela negara em favor de um irmão mais novo. O castelão do jovem Lord Stockevort lhe ofereceu hospitalidade, mas apenas por 1 noite. Eles vão vir atrás de você, disse ele à rainha, e não tenho condições de impedi-los. Metade de seus mantos dourados desertou na estrada, e certa noite, seu acampamento foi atacado por miseráveis. Embora seus cavaleiros tenham conseguido rechaçar os agressores, Sor Balon Byrch foi abatido por uma flecha e Sor Lionel Bentley, um jovem cavaleiro da guarda da rainha, sofreu um golpe na cabeça que rachou o elmo. Ele faleceu delirante no dia seguinte. A rainha seguiu viagem rumo a Valdocaso. A Casa Darkling havia sido um dos aliados mais fortes de Rhaenyra, mas o custo dessa lealdade fora alto. O Lord Guntor perderá a vida a serviço dela, assim como o tio dele, Cetefon. A própria Valdocaso fora saqueada por Sor Criston Cole. Pouco admira, então, que a viúva do Lord Guntor não tenha demonstrado muita felicidade quando sua graça apareceu diante de seus portões. Foi apenas pela intervenção de Sor Arold Dark que a senhora Meredith permitiu a presença da rainha atrás de suas muralhas. Os Dark eram parentes distantes dos Darkling, e Sor Arold tinha servido como escudeiro do falecido Sor Cetefon, e apenas sob a condição de que ela não ficasse muito tempo. Enfim, sob a proteção das muralhas do Forte Pardo, à beira da enseada, Rhaenyra exigiu que o mestre da senhora Darkling enviasse uma mensagem ao grande mestre Gerardes em Pedra do Dragão pedindo que um navio fosse buscá-la imediatamente. 3 corvos levantaram voo, segundo as crônicas da cidade, porém, conforme os dias se passavam, nenhum navio chegou, nem qualquer resposta de Gerardes em Pedra do Dragão, para a fúria da rainha. Mais uma vez ela começava a questionar a lealdade de seu grande mestre. A rainha teve melhor sorte em outro lugar. De Winterfell, Cregan Stark escreveu para dizer que levaria um exército ao sul assim que possível, mas advertiu que levaria algum tempo até conseguir reunir seus homens, pois meus domínios são grandes, e com o inverno em nossos portões, temos que juntar a última colheita para não passar fome quando as neves chegarem para ficar. O nortenho prometeu 10.000 homens à rainha, mais jovens e bravos que meus lobos de inverno. A donzela do vale também prometeu auxílio, ao responder de seu castelo de inverno, os portões da lua. Mas como os passos das montanhas estavam bloqueados pela neve, seus cavaleiros teriam que viajar por mar. Se a casa Velaryon pudesse mandar seus navios até Vila Gaivota, escreveu a senhora Jane, ela enviaria um exército a Valdocaso imediatamente. Se não, ela teria de contratar navios de bravos e pentos e para isso, precisaria de dinheiro. A rainha Rhaenyra não tinha ouro nem navios. Ela perderá a frota quando mandara o Lord Corlys para a masmorra e fugira de Porto Real temendo pela própria vida sem levar uma moeda sequer. Tomada pelo desespero e pelo medo, sua graça caminhava chorando pelas ameias de Valdocaso, mais e mais pálida e abatida. Ela não conseguia dormir e se recusava a comer. E não admitia se separar do príncipe Aegon, seu último filho vivo. Dia e noite, o menino permanecia sempre ao seu lado, como uma pequena sombra fraca.
Quando a senhora Meredith deixou claro que a rainha não era mais bem-vinda, Rhaenyra foi obrigada a vender a coroa para levantar dinheiro e comprar passagens em um navio mercante Braavosi, o Violande. Sor Harold Dark recomendou que ela se refugiasse com a senhora Arryn no vale, e Sor Medric Manderly tentou persuadi-la a ir com ele e o irmão, Sor Torren, para Porto Branco, mas sua graça recusou as duas propostas. Ela estava decidida a voltar à Pedra do Dragão. Lá encontraria ovos de dragão, disse ela a seus legalistas. Ela precisava ter mais um dragão, caso contrário tudo estaria perdido. Ventos fortes fizeram o Violande chegar mais perto das praias de Derivamarca do que a rainha teria gostado, e 3 vezes eles passaram quase ao lado de navios de guerra do Serpente Marinha, mas a rainha tomou cuidado de se manter fora de vista. Finalmente, o Braavosi entrou no porto sob o Monte Dragão com a maré da noite. Rhaenyra enviará um corvo de Valdocaso para avisar de sua ida e foi recebida por uma escolta ao desembarcar com o filho Aegon, as damas de companhia e 3 cavaleiros da guarda da rainha. Os mantos dourados que a haviam acompanhado desde Porto Real ficaram em Valdocaso, enquanto os Manderly continuaram no Violande, pois seguiriam viagem até Porto Branco. Chovia quando o grupo da rainha saiu ao pier, e não havia praticamente ninguém no porto. Até os bordéis por perto pareciam escuros e desertos, mas sua graça não percebeu. Debilitada em corpo e espírito, devastada pelas traições, Rhaenyra Targaryen só queria voltar para sua própria sede, onde imaginava que estaria em segurança com o filho. Pouco desconfiava a rainha que ela estava prestes a sofrer um último golpe, e o mais devastador. Sua escolta, 40 homens, estava sob o comando de Sor Alfred Broome, um dos homens que Rhaenyra deixará em Pedra do Dragão quando lançara seu ataque a Porto Real. Broome era o cavaleiro mais veterano de sua sede, tendo entrado para a guarnição durante o reinado do velho rei. Como tal, ele esperara ser nomeado castelão quando Rhaenyra saiu para tomar o trono de ferro, mas, segundo Cogumelo, a personalidade melancólica e a postura amargurada de Sor Alfred não inspiravam simpatia nem confiança, então a rainha o preteriu em favor de Sor Robert Quincy, que era mais afável. Quando Rhaenyra perguntou por que Sor Robert não fora recebê-la, Sor Alfred respondeu que a rainha encontraria nosso amigo gordo no castelo. E lá ela encontrou, mas o corpo carbonizado de Quincy estava irreconhecível quando eles o viram. Foi apenas pelo tamanho que eles souberam quem era, pois Sor Robert havia sido imensamente gordo. Eles o viram pendurado das ameias da guarita ao lado do intendente de Pedra do Dragão, do capitão da guarda, do mestre de armas, e da cabeça e do torso do grande mestre Gerardes. Abaixo das costelas não havia nada, e as entranhas do grande mestre se dependuravam da barriga aberta como se fossem serpentes pretas. O sangue se esvaiu do rosto da rainha quando ela contemplou os corpos. Mas o jovem príncipe Aegon foi o primeiro a entender o que aquilo significava. Mãe, fuja, gritou ele, mas era tarde demais. Os homens de Sor Alfred atacaram os protetores da rainha. O machado rachou a cabeça de Sor Harold Dark antes que a espada dele saísse da bainha, e Sor Adrian Redford foi atravessado pelas costas por uma lança. Sor Loret Lansdale foi o único rápido o bastante para revidar em defesa da rainha, matando os 2 primeiros homens que vieram para cima dele antes de ser morto também. Com ele se foi o que restava da guarda da rainha. Quando o príncipe Aegon pegou a espada de Sor Harold, Sor Alfred rebateu a arma para o lado com desdém. O menino, a rainha e as damas foram escoltadas diante de lanças pelos portões de Pedra do Dragão até o pátio do castelo. Ali, como Cogumelo descreveria de forma tão memorável muitos anos mais tarde, eles se viram frente a frente com um homem morto e um dragão moribundo. As escamas de Sunfyre ainda brilhavam como ouro batido à luz do sol, mas, esparramado no piso de pedra valeriana preta fundida do pátio, era evidente que o dragão que antes fora o mais magnífico a voar pelos céus de Westeros era agora uma criatura devastada. A asa que Meleys praticamente arrancara de seu corpo formava um ângulo estranho, enquanto cicatrizes recentes em seu dorso ainda exalavam fumaça e sangue quando ele se mexia. Sunfyre estava encolhido quando a rainha e seu séquito viram. Quando ele se mexeu e levantou a cabeça, apareceram ferimentos enormes no pescoço, onde outro dragão havia arrancado pedaços da carne. Na barriga havia partes em que as escamas tinham dado lugar a escaras, e onde devia estar o olho direito havia apenas um buraco vazio, coberto de sangue negro.
Convém perguntar, como certamente Rhaenyra perguntou, como isso acontecerá. Nós hoje sabemos muito mais do que a rainha. Isso devemos ao grande mestre Munkun, pois foi sua história verdadeira, baseada sobretudo nos relatos do grande mestre Orville, que revelou como Aegon II chegou à Pedra do Dragão. Foi o Lord Larys Strong Pé Torto, que removeu o rei e seus filhos da cidade assim que os dragões da rainha apareceram nos céus acima de Porto Real, para não saírem por nenhum dos portões da cidade, onde talvez sua passagem fosse vista e lembrada. O Lord Larys os levou por algum caminho secreto de Maegor, o Cruel, que apenas ele conhecia. Foi o Sr. Larys que decidiu que os fugitivos também deveriam se separar, para que mesmo se um fosse capturado, os outros talvez conseguissem escapar. Sor Ricard Thorne foi instruído a levar o príncipe Maelor, de 2 anos, ao Lord Gotover. A princesa Jaeliaera, uma doce e simples menina de 6 anos, foi encarregada a Sor Willis Fell, que jurou levá-la em segurança até Ponta Tempestade. Nenhum dos dois sabia aonde o outro iria para que ninguém pudesse revelar nada caso fossem capturados. E somente o próprio Larys sabia que o rei, que trocara seus trajes finos por um manto manchado de pescador, se escondera debaixo de um carregamento de bacalhaus em um esquife de pesca aos cuidados de um cavaleiro bastardo com parentes em Pedra do Dragão. O Pé Torto concluiu que, quando descobrisse que o rei havia desaparecido, Rhaenyra certamente mandaria homens atrás dele, mas um barco não deixa rastro sobre as ondas, e poucos caçadores sequer pensariam em procurar Aegon na ilha da própria irmã, bem à sombra da fortaleza dela. Segundo Munkun, o grande mestre Orville ouvirá tudo isso da boca do próprio Lord Strong. E ali Aegon teria permanecido, oculto mas inofensivo, amenizando a dor com vinho e escondendo suas cicatrizes de queimadura sob um manto pesado. Se Sunfyre não tivesse voado até Pedra do Dragão, podemos perguntar o que o atraíra de volta ao Monte Dragão, pois muitos já perguntaram. O dragão ferido com a asa quebrada e parcialmente cicatrizada, teria sido movido por algum instinto primordial que o fizera voltar ao local onde nascerá, a montanha fumegante onde ele saíra do ovo? Ou teria ele pressentido a presença do rei Aegon na ilha, de alguma forma, a léguas de distância, além de um mar tempestuoso, e voado até ali para se juntar ao mestre? O septão Eustace chega até a sugerir que Sunfyre pressentiu a necessidade desesperada de Aegon. Mas quem pode dizer o que habita o coração de um dragão? Após o ataque malfadado do Lord Valis Morton afugentá-lo do campo de cinzas e ossos junto a pouso de gralhas, Sunfyre desapareceu para a história. Por mais de meio ano, alguns relatos comentados nos salões dos Crabbe e dos Brune sugerem que o dragão teria se refugiado nos pinheirais escuros e nas cavernas de Ponta da Garra Rachada por algum tempo. Embora a asa rasgada tenha cicatrizado o bastante para voar, ela ficará em um ângulo errado e ainda estava fraca. Sunfyre já não conseguia voar nas alturas, nem passar muito tempo no ar, e precisava se esforçar para percorrer até mesmo distâncias curtas. O bobo cogumelo diz cruelmente que a maioria dos dragões se deslocava pelo céu como águias, mas que Sunfyre se tornará pouco mais que uma grande galinha dourada com sopro de fogo pulando e voejando de colina em colina. No entanto, essa galinha com sopro de fogo atravessou a Baía da Água Negra, pois foi Sunfyre que os marinheiros do Nessaria tinham visto atacar Fantasma Cinza. Sir Robert Quince dissera que havia sido canibal, mas Tom Língua Presa, um gago que ouvia mais do que falava, enchera os volantinos de cerveja e percebera todas as vezes que eles mencionaram as escamas douradas do agressor. Canibal, como ele sabia muito bem, era preto feito carvão. Então os dois Tom e seus primos uma meia-verdade, já que apenas Sor Marston partilhava do mesmo sangue que eles, pois era filho bastardo da irmã de Tom Barba Presa com o cavaleiro que havia tirado sua donzelice, saíram em seu barco pequeno para procurar o assassino de Fantasma Cinza. O Rei Queimado e o Dragão Mutilado encontraram novas forças uno. Outro, de um covil oculto na desolada encosta oriental do Monte Dragão. Aegon saía todos os dias ao amanhecer, levantando voo outra vez desde Pouso de Gralhas, enquanto os dois Tom e o primo Marston Warriors voltaram ao outro lado da ilha para procurar homens dispostos a ajudá-los a tomar o castelo. Até mesmo em Pedra do Dragão, antiga sede e fortaleza de Rhaenyra, eles encontraram muitas pessoas que não apreciavam a rainha por motivos bons ou ruins. Alguns choravam irmãos, filhos e pais mortos durante a semeadura ou na Batalha da Goela,
outros aspiravam a riquezas ou prestígio, e ainda outros acreditavam que um filho deve ter precedência sobre uma filha, e que a pretensão de Aegon tinha mais valor. A rainha tinha levado seus melhores homens consigo para Porto Real. Na ilha, sob a proteção dos navios do Serpente Marinha e das grandes muralhas valerianas, Pedra do Dragão era indevassável. Então Sua Graça deixou uma pequena guarnição para defendê-la, composta sobretudo de homens considerados de pouca utilidade, homens grisalhos e meninos verdes coxos, lentos e aleijados, homens feridos, homens de lealdade duvidosa, homens suspeitos de covardia. Para comandá-los, Rhaenyra nomeou Sir Robert Quincy, um homem capaz que se tornara velho e gordo. É consenso que Quincy era um defensor ferrenho da rainha, mas alguns dos homens sob suas ordens eram menos leais e nutriam ressentimentos, rancores por faltas antigas reais ou imaginadas. O mais notável entre esses era Sir Alfred Broome. Broome se revelou mais do que disposto a trair a rainha em troca de títulos, terras e ouro caso Aegon II recuperasse o trono. Graças ao longo serviço na guarnição, ele pôde orientar os homens do rei a respeito das forças e fraquezas de Pedra do Dragão, quais guardas podiam ser subornados ou conquistados, quais precisariam ser presos ou mortos. Quando aconteceu, a queda de Pedra do Dragão levou menos de 1 hora. Homens da confiança de Broome abriram uma poterna durante a Hora dos Fantasmas para permitir que Sir Marston Waters, Tom Língua Presa e os homens deles entrassem no castelo despercebidos. Enquanto um grupo tomava o arsenal e outro apreendia os guardas leais e o mestre de armas de Pedra do Dragão, Sir Marston surpreendeu o grande mestre Gerardes no viveiro, para que nenhum corvo escapasse com notícias sobre o ataque. Próprio Sir Alfred liderou os homens que invadiram os aposentos do castelão para surpreender Sir Robert Quincy. Enquanto Quincy se esforçava para sair da cama, Broome enfiou uma lança em sua imensa barriga pálida. Cogumelo, que conhecia bem os dois homens, afirma que Sir Alfred detestava e se ressentia de Sir Robert. Isso é bem possível, pois o golpe foi tão forte que a lança saiu pelas costas de Sir Robert, atravessou o colchão de penas e palha e se cravou no chão. Só em um aspecto o plano deu errado. Quando Tom Língua Presa e seus bandidos derrubaram a porta do quarto da senhorita Baela para capturá-la, a menina fugiu pela janela, correndo sobre os telhados e descendo as paredes até chegar ao pátio. Os homens do rei tinham tomado o cuidado de vigiar o estábulo onde ficavam os dragões do castelo, mas Baela havia crescido em Pedra do Dragão e sabia de caminhos e meandros que eles não conheciam. Quando seus perseguidores a alcançaram, ela já havia soltado as correntes de Bailalua e prendido a cela na dragão. E foi assim que quando o rei Aegon II voou com Sunfyre por cima do cume fumegante do Monte Dragão e desceu na expectativa de fazer sua entrada triunfal em um castelo dominado por seus homens. Depois que todos os aliados da rainha estivessem presos ou mortos, ele foi recebido por Baela Targaryen, filha do príncipe Daemon com a senhora Laena, e tão destemida quanto o pai. Bailalua era uma dragão jovem, verde clara, com articulações nas asas, chifres e crista cor de pérola. Sem contar as asas enormes, ela tinha o mesmo tamanho de um cavalo de batalha, e pesava menos. Mas era muito ágil, e Sunfyre, embora fosse muito maior, ainda penava com uma asa deformada e havia sofrido ferimentos novos de fantasma cinza. Eles se debateram na escuridão que precede a alvorada, sombras no céu que iluminavam a noite com suas labaredas. Bailalua se esquivou das chamas de Sunfyre, de seus dentes, voou intacta por baixo das garras que tentaram pegá-la, e então fez a volta e arranhou o dragão maior por cima, abrindo um ferimento comprido e fumegante nas costas dele e rasgando a asa variada. As testemunhas no chão disseram que Sunfyre cambaleava no ar, penando para não cair, quando Bailalua virou e voltou a atacá-lo, cuspindo fogo. Sunfyre respondeu com um jorro incandescente de chamas douradas tão intensas que iluminaram o pátio como um segundo sol, um disparo que acertou bem nos olhos de Bailalua. É bem provável que a dragão jovem tenha ficado cega naquele instante, mas continuou voando, chocando-se com Sunfyre em uma confusão de asas e garras. Conforme eles caíam, Bailalua atacou repetidas vezes o pescoço de Sunfyre, arrancando pedaços de carne, enquanto o dragão mais velho cravava suas garras na barriga dela. Envolta em fogo e fumaça, cega e sangrando, Bailalua bateu as asas desesperadamente enquanto tentava se soltar, mas seus esforços apenas desaceleraram a queda.
As testemunhas no pátio correram para se proteger quando os dragões atingiram a pedra dura, ainda lutando. No chão, a agilidade de Bailalua de pouco servia contra o tamanho e o peso de Sunfire. A dragão verde logo ficou imóvel. O dragão dourado deu um urro vitorioso e tentou se levantar de novo, mas desabou no chão enquanto sangue quente jorrava de seus ferimentos. O rei Aegon havia pulado da cela quando os dragões estavam ainda a 6 metros do chão e quebrou as 2 pernas. A senhorita Baela continuou em Bailalua até o solo. Queimada e ferida, a menina ainda teve forças para soltar as correntes da cela e se arrastar para longe enquanto sua dragão se debatia. Em seus estertores finais, quando Alfred Broome sacou a espada para matar, Marston Waters arrancou a arma de sua mão. Tom Língua Presa a levou para o mestre, e assim o rei Aegon II conquistou a ancestral sede da casa Targaryen, mas o preço que ele pagou foi terrível. Sunfire jamais voaria de novo. Ele continuou no pátio onde havia caído, alimentando-se da carcaça de Bailalua e depois, de ovelhas que a guarnição abatia para ele. E Aegon II passou o resto da vida tomado de dor, ainda que seja preciso reconhecer que quando o grande mestre Gerardes lhe ofereceu leite de papoula, ele recusou. Nunca mais seguirei esse caminho, disse ele. E não sou idiota de beber uma poção preparada por você. Você é cria da minha irmã. Por ordem do rei, a corrente que a princesa Rhaenyra arrancara do grande mestre Orville e dera a Gerardes foi usada para enforcá-lo. Ele não teve a morte rápida concedida por uma queda brusca e um pescoço quebrado. Foi estrangulado lentamente, debatendo-se enquanto lutava para respirar. 3 vezes quando já estava quase morto, Gerardes foi abaixado para respirar um pouco e erguido de novo logo em seguida. Depois da 3ª vez, ele foi destripado e pendurado diante de Sunfire para que o dragão pudesse se banquetear com as pernas e entranhas, mas o rei exigiu que restasse o bastante do grande mestre para ele receber minha doce irmã quando ela voltar. Pouco depois, quando o rei estava no grande salão do tambor de pedra, com as pernas quebradas e imobilizadas e com talas presas, chegaram os primeiros corvos da rainha Rhaenyra vindos de Valdocaso. Quando Aegon soube que sua meia-irmã voltaria no Violande, ele encarregou Sor Alfred Broome de preparar uma recepção apropriada para o retorno dela. Nós hoje sabemos de tudo isso. A rainha nada sabia quando desembarcou para a armadilha do irmão. O septão Eustace, que não apreciava a rainha, disse que Rhaenyra riu quando viu a ruína de Sunfire, o Dourado. Isto é obra de quem? Teria dito ela. Precisamos agradecer. Cogumelo, que apreciava muito a rainha, conta outra história. Em seu relato, Rhaenyra diz: como foi que chegou a isso? Os 2 registros concordam que as palavras seguintes saíram do rei. Irmã, disse ele de cima de uma sacada. Incapaz de andar, ou sequer de se levantar, ele fora carregado até ali em uma cadeira. Tendo fraturado o quadril em pouso de gralhas, Aegon ficará retorcido e encurvado, seus belos traços se deformaram graças ao leite de papoula, e metade de seu corpo estava coberto de cicatrizes de queimaduras. Contudo, Rhaenyra o reconheceu imediatamente e disse: irmão querido, eu estava torcendo para você ter morrido. Depois de você, respondeu Aegon. Você é a mais velha. Que bom saber que você se lembra disso, rebateu Rhaenyra. Aparentemente somos prisioneiros seus, mas não creio que você vá nos deter por muito tempo. Meus senhores leais vão me encontrar. Se eles procurarem nos 7 infernos, talvez, disse o rei, enquanto seus homens arrancavam o filho de Rhaenyra dos braços dela. Alguns relatos afirmam que foi Sor Alfred Broome quem segurou o braço dela, e outros dizem que foram os 2 Tom, o pai Barba Presa e o filho Língua Presa. Sor Marston Waters também testemunhou tudo, trajado com um manto branco, pois o rei Aegon o nomeara cavaleiro da guarda real por sua bravura. Porém, nem Waters nem qualquer um dos outros cavaleiros e senhores presentes no pátio pronunciou uma palavra sequer de protesto quando o rei Aegon II entregou a meia-irmã a seu dragão. Dizem que, a princípio, pareceu que Sunfire não se interessou pela oferenda, até que Broome espetou o peito da rainha com uma adaga. O odor de sangue atiçou o dragão, que cheirou sua graça e então despejou um jorro de fogo tão repentino sobre ela que o manto de Sor Alfred pegou fogo quando ele deu um pulo para trás. Rhaenyra Targaryen teve tempo de levantar a cabeça para o céu e gritar um último insulto ao meio-irmão antes que a boca de Sunfire se fechasse em volta dela, arrancando um braço e um ombro.
O septão Eustace revela que o dragão dourado devorou a rainha em 6 mordidas, deixando apenas a perna esquerda a partir da canela para o estranho. Elinda Massey, a mais jovem e delicada das damas de companhia de Rhaenyra, supostamente arrancou os próprios olhos ao ver a cena, enquanto Aegon, o jovem, o filho da rainha, observou horrorizado, incapaz de se mexer. Rhaenyra Targaryen, deleite do reino e rainha de meio ano, deixou este véu de lágrimas no 22º dia da 10ª lua do ano 130 após a conquista de Aegon. Tinha 33 anos. Sor Alfred Broome recomendou que o príncipe Aegon também fosse morto. Mas o rei Aegon proibiu. Ele declarou que, como o menino tinha apenas 10 anos, ainda podia ter valor como refém. Embora sua meia-irmã estivesse morta, ela ainda dispunha de aliados em campo que precisavam ser enfrentados antes que sua graça pudesse ter qualquer esperança de voltar ao trono de ferro. Então o príncipe Aegon foi preso com grilhões no pescoço, nos pulsos e nos tornozelos e levado até a masmorra abaixo de Pedra do Dragão. As damas de companhia da falecida rainha de nascimento nobre receberam celas na Torre do Dragão Marinho, onde aguardariam o pagamento de resgates. Acabou a necessidade de permanecer escondido, declarou o rei Aegon II. Enviem corvos a todo o reino para anunciar que a usurpadora está morta e que o legítimo rei está voltando para casa para reivindicar o trono do pai. Asterisco qualquer que tenha sido a causa de sua morte, é inquestionável que Daeron Targaryen, o filho mais jovem do rei Viserys e com a rainha Alicent, morreu na Segunda Batalha de Tumbleton. Os príncipes falsos que apareceram durante o reinado de Aegon III, usando seu nome, foram definitivamente desmascarados como impostores.